Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Hilton Hicks. Vamos continuar o nosso retiro de Natal e de Advento 2021. Continuaremos usando a mesma metodologia de oração, fazendo nossa caminhada com Santo Inácio de Loyola, fazendo esse encontro com Jesus Cristo, com Deus, 30 minutos do nosso dia. É importante a nossa fidelidade à oração, utilizar o nosso diário espiritual, utilizar a Santa e Sagrada Bíblia e fazer as anotações para que a gente possa perceber os nossos passos durante esse retiro. Na sexta-feira da terceira semana do Advento, nós vamos ter como leituras, a liturgia vai nos apresentar o livro de Gênesis 49, no capítulo 49, o Salmo 71, que diz que Deus dá ao teu rei julgamento, Deus dá ao rei teu julgamento, e o Evangelho de São Mateus. O início do Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículos de 1 a 17. Não deixem de fazer a sua ambientação, fazerem o seu silêncio, o seu silêncio interno e externo, para poder se situarem na oração com a certeza de que vocês estão diante de Deus, fazendo lentamente o sinal da cruz, acolhendo a presença de Deus como amigo, fazendo a oração preparatória, entregando todos os nossos pensamentos, desejos, palavras, tudo para nosso Deus. Dessa forma nós vamos caminhando com esse momento de oração. A graça que nós vamos pedir hoje é saber reconhecer como Deus prepara o caminho da salvação para seu povo e para mim, para cada um de nós em particular. Ele preparou a história da salvação para o seu povo desde Abraão até chegarmos no Novo Testamento com Jesus, com a vinda do seu próprio Filho para se dar na cruz por nós. Mas ele prepara também o caminho da salvação para cada um de nós em particular. Então vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raabe. Boz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as 14 gerações, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. O povo, ele sempre aguardou ansiosamente a vinda do Senhor. Nós aguardamos ansiosamente a vinda do Senhor no dia de Natal, nesse momento em que nós celebramos o nascimento de Jesus. Esse advento é essa espera da vinda do Senhor, em que nós nos colocamos em oração para poder nos preparar para recebê-los. O povo
de Israel, eles aguardavam e aguardam até hoje a vinda do Messias. O povo de Deus não pode se apartar dele. No livro do Gênesis, nós vemos que o cetro, o poder, o cetro é aquele instrumento que os reis seguram, que mostra um centro de todo o povo, que mostra onde se concentra o rei. Ele não se afastará de Judá. Jacó que gerou Judá, e daí de Judá nós temos Davi e todos os reis de Israel. E Jesus é da descendência de Jacó. A história da salvação, da salvação vem de Judá, Davi, até Jesus. E é uma história concreta, uma história real, uma história que é ensinada para o povo de Israel até hoje. Uma história que é consumida ou acalentada por essa relação do homem com Deus, passando por altos e baixos, passando por períodos de fidelidade, por outros períodos de infidelidade, por amor e pecado. E Deus atua nesse contexto. Deus atua no contexto do ser humano, com suas fraquezas, com suas limitações. Ele não abandona seu povo, ele caminha junto. Eu gosto sempre de reforçar isso. Ele relaciona-se com cada um de nós. Ele aponta os caminhos. Ele mostra o que devemos fazer. Ele nos ensina qual é o projeto que ele tem para nós. E Jesus nasce no meio desse povo. Esse povo com todos os seus altos e baixos. Esse povo pecador, miserável, que precisa demais da presença de Deus, mas que tem todas as suas limitações. Limitações do próprio ser humano. E Jesus transforma a história. E ele transforma a história de cada um de nós até hoje. Até hoje Jesus vem, e se nós dermos essa possibilidade, ele vai nos moldando, nos transformando e fazendo com que nós nos tornemos alguém mais parecido com ele. Jacó gerou José, que é o esposo de Maria. É isso que nós vivemos e que nós esperamos no Natal. O nascimento desse Jesus gerado por Maria e que vem da tribo de Judá, da tribo que foi formada a partir de Jacó, que dividiu os seus 12 filhos em 12 tribos. Por isso Jesus é chamado Leão de Judá. A misericórdia de Deus, ele se abre a essa conversão contínua, de caminhada. E é isso que nós temos que viver no nosso dia a dia. Uma conversão contínua, de caminhada com renascimento permanente, em que nós vamos dia a dia nos aproximando de Deus, nos fortalecendo e sendo convertidos para que nós tenhamos esse caminho de santidade. Nunca devemos desistir. Temos sempre que continuar essa nossa peregrinação sem parar. Temos que ter essa certeza de que Deus olha para a caminhada do povo de Israel. Ele olha para a vida de cada um de nós. E você precisa fazer esse exercício durante a sua oração. Olhe também para essa caminhada do povo de Israel. Mas olhe também para a sua caminhada. Olhe para a sua vida. Desde o momento que você foi concebido. Procure entender dados do seu batizado. Procure entender dados da sua catequese durante a sua infância. De como que foi essa caminhada. Os momentos que depois, quando você se tornou adulto e responsável pela sua vida, os momentos que ocorreram e que foram direcionados por Deus e aqueles que você fez sozinho, absolutamente distante de Deus. Reflita nisso, faça esse contraponto dos momentos em que você teve uma vida forte de conversão e de fidelidade a Deus, com os momentos em que você tinha um afastamento, uma infidelidade ou a falta da busca de Deus. E aí, tente se perguntar e tente se observar como que você se insere nesse projeto da salvação que Deus traçou para todo o seu povo, desde lá de Abraão, mas em especial para você.
como que você caminha com Deus e como que você se insere fazendo a vontade de Deus, cumprindo aquele projeto que Ele fez para nós. Ele nos ama tanto. E como que nós retribuímos esse amor que Ele tem por cada um de nós? Por você, por mim, por cada um. Lembre-se sempre que o ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor, e mediante isso obter a sua salvação, salvar a sua alma. E deve fazer tudo desejando e escolhendo aquilo que mais conduz ao fim para qual somos criados, que é a nossa salvação. Esse é o projeto de Deus para nós. É que nós caminhamos sempre com Ele, para que nós alcançamos esse final, esse objetivo final da nossa vida, que é salvar a nossa alma, que é ter a nossa salvação. Reflita, faça esse contraponto. Em que momentos, ou como foi esses momentos de que você estava mais próximo de Deus, com uma vida de conversão e de fidelidade a Deus, e que você se afastou de Deus? Perceba como que você se sentia, como que você era consolado ou não por Deus, como que as coisas caminhavam quando você atendia ao projeto de Deus e quando você não atendia ao projeto de Deus. E procure se inserir dentro do projeto de Deus para a sua vida. Como que isso acontece? Reze. Anote que palavra mais tocou, que sentimentos predominaram. Às vezes fica difícil rezar com um texto que tem praticamente só nomes. Mas esse texto nos coloca claramente a inserção de Jesus Cristo, de Maria e de José dentro da história de um povo, dentro da história que Deus foi construindo até a chegada do seu Filho Jesus entre nós. E como que foi essa história dentro da sua vida? Que sentimentos predominaram na oração? Se teve apelo algum apelo à conversão e quais existências tiveram? Não vamos esmurecer agora. Estamos muito próximos do Natal. Logo estamos vivendo o quarto domingo do Advento, a coroa do Advento vai estar toda acesa para esperar nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Que o Senhor esteja contigo, que o Espírito Santo conduza cada um de nós e que desça sobre cada um de vocês, sobre o momento de oração de cada um de vocês, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que São José, que Nossa Senhora estejam conosco nesse momento de oração, para que nós possamos, assim como eles cuidaram de Jesus, nós possamos dar essa atenção também ao nosso Senhor. Até o nosso próximo encontro. Nos encontramos para mais um dia de